Por Severino Pinto e Lorival Batista, meia quadra. Meia quadra, cantoria mais moderna que temos nos últimos tempos, a meia quadra. Uma invenção dos 2 anos para cá. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio tolo. Se eu disser que é meia pedra, você diz que é meio tijolo. Se eu disser meia chupeta, você diz que é meio consolo. Se eu disser que é meia massa, você diz que é meio pano. Se eu disser que é meia areia, você diz que é meio chão. E se eu disser que é meio chão, você diz que é meia areia. Quando eu disser meia quadra, responda que é quadra e meio. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadrado. Se eu disser que é meio calor e você diz que é meio mormaço. Se eu disser que é meia régua, você diz que é meio compasso. E quando eu disser meia mão e você diz que é meio braço. Quando eu disser meio braço, você diz que é meia mão. E quando eu disser meia veia, diga meio coração. E quando eu disser coração e você diz que é meia veia. Quando eu disser meia quadra, você diz que é quadra e meia. E quando eu disser quadra e meia, você diz que é meio quadrão. Se eu disser que é meio couro, você diz que é meia sola. Se eu disser que é meio disco, diga que é meia vitrola. Se eu disser meio violão, diga que é meia viola. Se eu disser meia viola, diga que é meio violão. Se eu disser meia colcheia, diga que é meia canção. Se eu disser meia canção, diga que é meia colcheia. Quando eu disser meia quadra, responda que é quadra e meio. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadrão. Se eu disser meia cozinha, você diz que é meia sala. Se eu disser que é meio chumbo e você diz que é meia bala. Se eu disser que é meia mão e você diz meia bengala. Se eu disser meia bengala, diga que é meia mão. Se eu disser que é meia ceia, diga que é meio pão. E se eu disser que é meio pão e você diz que é meia ceia. Quando eu disser meia quadra, você diz que é quadra e meia. E quando eu disser quadra e meia, você diz que é meio quadrão. Se eu disser que é meia terra, você diz que é meio clima. Quando eu disser meio embaixo, você diz que é meio em cima. Quando eu disser meio bordão, você diz que é meia prima. Quando eu disser meia prima, me diga que é meio bordão. Se eu disser que é meia veia, diga meio coração. Se eu disser meio coração, responda que é meia veia. Quando eu disser meia quadra, me diga que é quadra e meia. Se eu disser que é quadra e meia, me diga que é meio quadrão. Se eu disser que é meio cobre, você diz que é meio ouro. E se eu disser que é meio pinto, você diz que é meio louro. Se eu disser meio barbatão e você diz que é meio touro. E se eu disser que é meio touro, diga meio barbatão. Se eu disser meia correia, diga que é meio gibão. E se eu disser meio gibão, diga que é meia correia. Quando eu disser meia quadra, você diz que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, você diz que é meio quadrão. Se eu disser que é meio quento, você diz que é meio quiabo. Quando eu disser meio machado, você diz que é meio cabo. Quando eu disser meio santo, você diz que é meio diabo. Quando eu disser meio diabo, você diz que é meio canão. Quando eu disser meia ceia, você diz que é meio pão. Quando eu disser meio pão, você diz que é meia ceia. Quando eu disser meia quadra, responda que é quadra e meio. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadrão. Se eu disser meia esperança, você diz que é meia fé. E se eu disser meio sapato, você diz que é meio pé. E quando eu disser meio mar, você diz meia maré. E se eu disser meia maré, diga que é meio solidão. Se eu disser meio tubarão, me diga que é meia baleia. Quando eu disser meia quadra, você diz que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, você diz que é meio quadrão. Se eu disser que é meio pinto, você diz que é meio pato. Se eu disser que é meio comprido, você diz que é meio chato. Quando eu disser meio traço, você diz que é meio retrato. Quando eu disser que é mulher, você diz que é meio manão. Se eu disser galinha cheia, você diz que é meio capão. E se eu disser que é meio capão, me diga galinha cheia. Quando eu disser meia quadra, responda que é quadra e meio. Quando eu disser quadra e meia, me diga que é meio quadrão. Se eu disser que é meia tinta, diga que é meio desenho. Se eu disser que é meio feixe, você diz que é meio lenha. Se eu disser meio engenhoca, você diz que é meio engenho. Se eu disser que é meio inverno, você diz que é meio verão. Se eu disser que é meia água, você diz que é meio sabão. E quando eu disser meia pedra, você diz que é meia areia. Quando eu disser meia quadra, você diz que é quadra e meia. Quando eu disser quadra e meia, você diz que é meio quadrão.